queridos alunos do canal Valentes da História. A aula de hoje é Segundo Reinado. Então vamos ficar ligado no Segundo Reinado, que é uma temática muito legal de trabalhar, tá? A gente vai dividir em 3 séries essa aula de Segundo Reinado. A primeira série, tá? Que vai ser o período ali de consolidação que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar algumas questões, formação partidária, Revolução de 42, liberal, Revolução Praeira, né? A gente vai trabalhar todo esse contexto, tá? Eleições do cacete. Então, a gente vai trabalhar tudo isso, tá? Questão quiz, né? Lei de terras, café como principal produto. Essa é a primeira etapa, tá? Tarifa Alves Branco. E a segunda parte vai ser Guerra do Paraguai e a terceira vai ser crise, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa primeira parte do Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele vai de 1840 a 1889 e ele é dividido em 3 fases. Consolidação, de 40 a 50, conciliação, de 50 a 70 e crise, de 70 a 1889, quando tem o seu fim. Então vamos falar um pouquinho dos nossos amigos liberais. Vamos iniciar com eles, vamos falar de formação partidária. Vamos chamar os liberais aí, vem liberais. Me solta! Quem são esses liberais? São a galera, né, que vai formar, né, formado por militares, comerciantes, pequenos proprietários. É o antigo Partido Progressista, tá? E aí, o que eles vão defender? A autonomia das províncias, vão valorizar, né, a representação nacional, participação política. E aí a gente tem o nosso outro rival. Vamos chamar os conservadores? Véi! Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Quem são os conservadores? A elite agrária, tá? Eles vão defender uma centralização forte, a manutenção das estruturas vigentes, um país escravista, né? Com benefícios somente para a elite, a não participação política da galera menos abastada. Então, essa vai ser a principal corrente política que vai estar em disputa, né, vigente no poder, nesse período. E aí, mediante isso, vamos começar com as nossas, né, com as brigas entre essas duas correntes. E esse período é muito divertido porque tem barracos pré-históricos. E aí a gente vai iniciar com o barraco da eleição do cacete em 1840. Bate. É só bater. Por que ela não bate? Será que ela sabe bater? Vamos lá? Então, o barraco vai ser entre liberais e conservadores, né? Você vai ter uma eleição onde os liberais vão usar a força física, tá? Além da fraude, vão descer o sarrafo nos conservadores, vão, né, coagir as pessoas a votarem ali e vão conseguir se eleger, tá? Dentro da Câmara dos Deputados. E aí eles têm como lema, né? Eleição do cacete. Para os meus amigos, né? O pão. Para os meus inimigos, o pau. Né? E isso vai culminar na Revolução de 1842, lá na frente, que a gente vai falar. Vamos falar da Revolução Liberal de 1842? O que foi isso? Foi resultado das eleições do cacete. Vamos pensar nas eleições do cacete? Fraude, violência física. Você vai ter, né, como eleito na maioria dos deputados os liberais. Então os conservadores vão questionar isso a Dom Pedro, pedir anulação desse processo aí que a gente está falando, tá? E aí, em 1842, você tem o Ministério Liberal dissolvido, os conservadores voltam ao poder. A galera liberal vai gostar? Não. Então vai culminar o quê? No início da Revolta Liberal. E essa revolta vai se estender por Minas e São Paulo, tá? Em 1844, o Partido Liberal sobe ao poder e vai iniciar essa galera aí. Vamos para a próxima? Revolução Praeira. Por que Praeira? Porque, né, por causa do nome de uma rua ali onde tinha um jornal, a Rua da Praia, lá em Pernambuco, tá? E esse jornal, o Diário Novo, né, ele fazia várias críticas ali, né, ao governo, às estruturas vigentes ali e aos conservadores. Então vai ser, né, uma revolta apoiada pelos jornais. Vamos lá? 1848, a Revolta Praeira, até 1850 a duração.
Vamos falar das características de caráter popular, né? Galera do povo, liberal e separatista, tá? E aí, quais são as causas? Busca de autonomia política, tá? Concentração de poderes, né? Na mão da monarquia, eles queriam um poder mais acessível ao povo. E o estopim vai ser o quê? O que, que vai causar o estouro? Bum! Né? O estouro vai ser, vai ser o veto à indicação para a cadeira do Senado do liberal Antônio Chinchorro da Gama, né? Vai fazer a galera ficar pau da vida, né? E partir para o combate, né? E aí você vai ter como desfecho repressão e anistia. Vamos falar do parlamentarismo às avessas? Vem, Paola, né? O que é o parlamentarismo às avessas? Dom Pedro, né? Visando, né? Dar ao povo uma participação política maior, não o povo, né? Dar a essa elite, né? Conservadora, esses partidos aí uma participação maior, ele cria uma ilusão de participação, tá? Ele fala, né, diminuir os poderes do imperador, ele cria um ministro, um primeiro-ministro, a modelo, né, da forma de governo britânica, só que é avessa. Por que é avessa? Porque, gente, sinceramente, o poder moderador dava a ele o corte no ministro. Então, o primeiro-ministro era um fantoche ali. Ou seja, por isso, parlamentarismo às avessas. Vamos para a próxima questão. Vamos falar da Lei de Terras. Lei de Terras, 1850, né? E aí, o que vai ser a Lei de Terras, né? Vai ser um processo onde as terras devolutas vão passar a pertencer ao Estado, né? E a regularização é mediante o quê? Compra e registro. Então vamos falar um pouquinho disso. Por que isso? Pensa nisso, né? Os imigrantes chegando, os negros libertos. Se eles tiverem acesso à terra, eles vão querer ficar lá trabalhando na lavoura para os cafeicultores? É óbvio que não. Então o princípio é gerar mão de obra barata e numerosa. Lei de terras. Né? Além de gerar uma desigualdade enorme na distribuição de terras. Então vamos lá, questão Chris, né? 1863 a 1865, é o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Vem aí. Tempo. Por muito menos que isso, eu dei uma surra em peruas mais folgadas que você! Então vamos lá, né? Vendo essa briga imensa que a gente acabou de ver, o que vai se dar? O que vai ser o motivo, tá? O motivo vai ser o roubo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. E esse roubo, né, vai ser um roubo de um navio de carga inglês ali no Rio Grande do Sul, que a galera vai meter a mão, vai levar tudo, vai deixar nada. E aí isso vai irritar a Inglaterra, que vai exigir um pedido de desculpa do Brasil. Ela ficou tristinha. Desculpa, me indenize e pede desculpa, né? Ao deboche dando aula, né? E aí você vai ter também um segundo evento mediante a isso, né? Alguns marinheiros ingleses completamente bêbados, feito porcos, vão arrumar confusão ali na Tijuca, uma briga. E, por bem, né? A força ali policial vai achar legal prender. Tá brigando, tem que ser preso. Né? Mas a Inglaterra vai ficar magoada e vai exigir desculpas do Brasil pela prisão dos ingleses. E aí você vai ter o W.D. Christie, né? Que vai ser o embaixador inglês aqui no Brasil. E qual é a medida que ele vai tomar mediante isso? Ele vai aprisionar 5 navios ingleses no porto do Rio de Janeiro como indenização pelo roubo lá. Ou seja, né? Olho por olho, dente por dente. E aí a gente tem, né, o Brasil questionando por que ele faz isso. O Brasil, além de pagar a indenização, exige desculpas na Inglaterra. Fiquei magoado, peça desculpas a mim. E aí você vai ter o hábito, né, do Leopoldo,
da Bélgica favorável para o Brasil naquele momento, que ele vai estar mediando as relações. Tempo. Por muito menos que isso, eu dei uma surra em peruas mais folgadas que você! O Brasil vai romper relações diplomáticas com a Inglaterra de vez. Tchau, querida, até nunca mais, né? Só que não, né? Em 65, eles retornam, a Inglaterra pede desculpa formalmente. Desculpa, mozinho. E aí o Brasil volta. Vamos para a próxima? Vamos falar um pouquinho do principal produto. O principal produto que a gente vai ter é o café. E o café, ele vai se dar bem aqui porque clima favorável, solo, você tem mão de obra a rodo de escravo imigrante, né? Além de ser um produto de demanda europeia muito, né, grande. Então, vamos fechar aqui a aula falando um pouquinho da tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, 1844. Qual é o objetivo dela? Né? Desestimular, né, a importação das mercadorias, né, favorecendo os produtos nacionais. A ideia dela é favorecer os produtos nacionais, né? Então, eles vão taxar produtos importados com similares no Brasil em 60%, produtos sem similares no Brasil em 30%. E os produtos britânicos, já que a Inglaterra pode tudo, e nesse período aí a gente ainda estava de bem com ela, 15%, tá? Queridos, essa foi a aula de Segundo Reinado, parte 1, tá? A gente vai partir para as próximas. Espero que a gente esteja junto nesse processo, tá? Nesse momento difícil, tá? E venham para o canal Valentes da História.